Paz, queridos, deixa eu falar para vocês sobre um alerta importante acerca de algumas coisas que me incomodaram durante essa semana. Olha só, na década de 90 para frente, surgiu uma disseminação dualista, uma disseminação do dualismo. O que é isso? É uma composição em que se imaginava dois polos de uma mesma questão: o supremo mal, o diabo; o supremo bem, Deus. E aí eles degladiavam em forças iguais, na busca de um destruir e aniquilar o outro. Contudo, isso não existe. Como eu sempre digo quando alguém coloca essa posição dualista, eu digo assim: olha, o rato não contende como o leão. Não tem como o diabo querer ir contra Deus diretamente. O diabo não é o adversário direto de Deus, porque ele não se equipara a Deus. A distância é infinita, assim como a nossa distância para com Deus é infinita. Portanto, não há uma guerra espiritual direta entre Deus e o diabo. A guerra é entre o diabo e nós. Pedro diz que o diabo é nosso adversário. Ele vem contra a criação de Deus, contra os filhos de Deus, contra a semente da criação gerada por Deus para ir ao céu. Ele quer destruir isso, é isso que ele quer destruir. Ele não tem nenhuma relação de que ele não consegue em nenhum momento se opor diretamente ao Todo-Poderoso Deus, porque Deus é Todo-Poderoso. Como eu disse novamente, como eu disse antes, o rato não contende com um leão. Portanto, esse evangelho do medo que às vezes vem sendo pregado, em que se dá nome a diabo, em que se coloca nome nos diabos que se manifestam em pessoas, em que se dá voz ao demônio dentro das igrejas, em que se faz entrevista com igrejas, com o diabo dentro das igrejas, isso é um absurdo. Nome é honra. Quando você dá nome a um demônio, Exu, Xangô, Exu Caveira, esse bando de palhaçada que existe, quando você dá nome ao diabo, você está dando honra a ele, você coloca ele em uma posição que ele não tem. E é importante que esse evangelho do medo seja extirpado dos nossos púlpitos. O centro do culto é Jesus. O centro do culto é o nome do Senhor, é a palavra do Senhor. Não pode ser trocado por uma entrevista com o demônio ou por um evangelho de pregação de medo, em que as pessoas vivem correndo do diabo, enquanto o diabo vem perseguindo as pessoas e Deus não está nem aí olhando essa situação de longe. Não é assim. O Senhor nos cerca, o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós. Nada acontece se Deus não permitir que aconteça, se não estiver dentro do controle e da permissão de Deus. Quando o diabo se apresentou no meio dos filhos de Deus, Deus olhando o diabo: olha, vou te apresentar o meu servo Jó. Toda aquela contenda, toda aquela questão da vida de Jó, foi tudo cercado através de permissão, aconteceu através da permissão de Deus. Quando Jesus estava falando com Pedro, Jesus disse: olha, Pedro, o diabo me pediu permissão para ir andar contigo. É tudo com base de permissão. O diabo não tem todo esse poder que se prega por aí. Por isso, irmãos, vamos colocar como centro do culto Jesus, a palavra de Deus, a obra da salvação. Deixe o diabo de canto. É bom que você entenda que existe uma força maligna que exerce controle no mundo, tentando destruir os filhos de Deus e a obra do Senhor. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso Deus, que continua protegendo e cuidando da sua obra, cuidando da sua palavra, para que ela se cumpra conforme Ele predestinou ela para se cumprir, conforme Ele designou que ela se cumprisse. Portanto, tira esse evangelho do medo, tira esse evangelho do pânico do seu coração e começa a observar aquilo que realmente importa, que é Jesus, o evangelho da cruz, a mensagem da cruz sendo pregada nos púlpitos. Porque pessoas que estão sendo salvas através da mensagem da cruz, elas não precisam ter medo do diabo, porque existe um Deus todo-poderoso para guardar e proteger e zelar por elas até o último dia de suas vidas. Amém? Que Deus abençoe e que a graça de Deus esteja com todos. Até o próximo vídeo.